Vamos abri-la no segundo livro histórico de Reis, capítulo de número 4, um texto bastante conhecido de todos nós. Enquanto você abre a sua Bíblia, hoje é o culto só dos vencedores, né, irmãos? Amém. Oh, glória a Deus. Quero saudar em especial aqui a família do meu querido Sandro, seus pais que nos visitam. Bem-vindo, queridos, é uma alegria tê-los em nosso meio. Que Deus abençoe essa família linda. Quem mais está nos visitando? Tem mais alguém? Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Uma alegria recebê-los aqui conosco no culto dos vencedores hoje. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Segundo Reis capítulo 4, versículo de número 6. Segundo Reis capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: E sucedeu que, cheio foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe respondeu: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Feche os teus olhos, recline a tua fronte. Oramos ao Senhor. Pai de amor, graça, bondade e misericórdia, obrigado por estarmos aqui mais uma sexta-feira em tua casa. E eu creio, Senhor, que tanto nós que estamos aqui, quanto os irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão, nós, Senhor, viemos buscar uma bênção de Ti. E a Bíblia diz, Senhor, que se nós cremos, nós vamos receber. E eu creio, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e ela é poderosa para operar, Senhor, tudo em todos. E eu Te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Podeis assentar, bem-vindo. Você que está em casa nos assistindo, bem-vindo nessa noite também. Eu peço que você que está assistindo essa transmissão, você já compartilhe o link da transmissão com seus amigos, com seus contatos no WhatsApp e abençoe uma vida com esta palavra. Afinal, esta não é a palavra do pastor Samuel, é a palavra de Deus. Amém? Que pode transformar, pode libertar, pode salvar, pode mudar vidas, corações, famílias inteiras, quando são atingidas pela palavra de Deus. Amém? Jesus fala uma palavra de expressão em João, dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta é Jesus. Amém, irmãos? Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre a importância de relacionamentos na nossa vida, e aqui em especial a importância dos relacionamentos para alcançarmos uma bênção maior ainda. É interessante quando nós lemos o contexto histórico dessa palavra. Aqui nós encontramos a narrativa bíblica numa história ainda dentro do reinado de Israel. A Bíblia nos fala que nesse tempo havia alguns profetas em ação, alguns profetas que eram usados por Deus com um objetivo muito específico. Qual era, pastor? Trazer o povo a uma reconciliação com Deus através da palavra profética. E aqui a profecia, ela geralmente, ela trazia algumas coisas desagradáveis. Como assim, pastor? Sim, porque a palavra profética no tempo dos reinados em Israel era uma palavra que trazia incômodo àqueles que estavam numa posição de poder e autoridade, porque geralmente as palavras proféticas apontavam a iniquidade daquele reino ou daquele rei, e assim buscando o quê? Fazer com que haja um quebrantamento na vida do rei que estava ocupando a posição de poder. Mas aqui nós vemos uma outra narrativa abrindo-se na história de Israel, quando uma mulher, ela vai e bate a porta do profeta Eliseu. Mais uma vez,
eu geralmente gosto de pregar sobre alguns anônimos, e a Bíblia sempre, por vezes, resguarda o nome das pessoas, exaltando não a pessoa em si, mas o poder de Deus para abençoar a vida e as pessoas. Porque vamos falar uma coisa, irmãos, o que menos importa é o meu nome, o que importa é o que Deus pode fazer por mim. Amém, irmãos? Deus pode operar através das nossas vidas. E aqui a Bíblia mais uma vez não registra o nome da mulher, apenas diz que ela era uma mulher que era casada com filhos também de profetas. Provavelmente a Bíblia nos dá a entender que essa mulher era a esposa de um homem chamado Obadias. Obadias foi um homem que durante o reinado ímpio de um dos reis de Israel. O que eu quero dizer com ímpio? A palavra ímpio retrata uma pessoa que é uma pecadora consciente. O que é uma pessoa que é pecadora consciente, pastor? É uma pessoa que ela sabe que deve fazer o certo, mas faz o errado. Vou repetir aqui para gravar no seu coração. É a pessoa que sabe que tem que fazer o certo, mas faz o errado. Vou dizer pela terceira vez, para que isso entre na sua alma e seja marcado a ferro e fogo, como no nosso sotaque ou costume gaúcho. Uma pessoa que sabe que deve fazer o certo, mas faz o errado. Isso é uma pessoa ímpia. É uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, tem conhecimento do que Deus exige dela, como comportamento, como maneira de falar, como maneira de agir e proceder socialmente, uma maneira que ela deve reportar-se aos outros nas suas relações, tanto pessoais como intrapessoais, que as relações familiares, você sabe como deve se portar, e a Bíblia nos ensina isso. Mas quando nós fazemos o contrário, o que nós estamos sendo, pastor? Ímpios. Quem entendeu, diga amém. Diga assim: eu não vou ser ímpio. Tem alguém comigo aqui na igreja hoje? Amém? Eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Vamos repetir? Eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Glória a Deus. Você pode adorar o Senhor nessa noite? Quando nós nos portamos dessa maneira, nós nos tornamos então participantes da vontade de Deus. E a Bíblia nos fala que durante o reinado de um dos reis ímpios, repetindo, ele sabia que tinha que fazer o certo, mas fazia o errado, se chamava Acabe. Esse homem, junto com a sua esposa, que não era uma mulher que fazia parte da aliança de Deus, uma mulher que tinha costumes que não faziam parte dos costumes dos filhos de Deus, uma mulher que era extremamente idólatra, trouxe cultos estranhos para dentro da casa de Deus, trouxe coisas que não agradavam a Deus para dentro da casa de Deus. Muitas vezes, irmãos, sem querer ou querendo, talvez nós procedamos dessa forma. Às vezes trazemos elementos de coisas que não agradam a Deus para a nossa vida, e às vezes nós podemos sofrer consequências como causa disso. Querido, eu quero convidar você a não permitir que dentro da sua casa... Por que eu estou falando de casa hoje, irmãos? Porque o templo de Deus, diferente do Velho Testamento, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando Jesus brada lá dizendo está consumado, e ao terceiro dia aquela sepultura não consegue segurar Jesus, e o corpo de Jesus salta com vida de dentro daquela sepultura, ali inaugurou-se um novo templo. Qual é esse templo, pastor? Não feito por mãos humanas, não feito por mais pedras, mas sim feito por pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, pedras vivas, eleitas, preciosas, oh glória a Deus, firmados agora em uma pedra de esquina chamada Jesus Cristo, e dentro desse templo habita o Espírito Santo. Aonde é que está esse templo aqui? Levante a mão. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que você é templo de Deus. O templo de Deus, irmãos, não é mais essas quatro paredes, como era no Antigo Testamento, o templo de Salomão, o templo de Ezequias, ou não é mais o templo de Herodes o Grande, mas agora é um templo feito de pedras vivas, eleitas e preciosas. E dentro desse templo habita o Espírito Santo. Não permita entrar coisas estranhas dentro do teu templo. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia diz que Jezabel, uma rainha ímpia, que não fazia parte da aliança com Deus, começou a introduzir coisas estranhas, e começou a perseguir os profetas de Deus. E a Bíblia diz que esse homem chamado Obadias, ele pega e esconde 100 homens numa caverna, 100 profetas dentro de uma caverna, e ele sustenta esses homens a pão e água.
Alguns historiadores dizem que é por causa dessa razão que Obadias contrai uma grande dívida para sustentar esses homens a pão e água. Você imagina sustentar, 100 homens dentro de uma caverna, dia após dia, com pão e água. Lembram-se da mensagem da semana passada? Como é que nós vamos alimentar essa multidão com apenas 200 dinheiro? Obadias fez uma coisa que talvez ele não pensou, queridos, e trouxe uma certa consequência para a sua casa. O que ele fez? Querendo fazer a coisa certa, ele fez uma coisa errada. Qual foi, pastor? Ele contraiu uma dívida e colocou, a Bíblia nos narra que nós devemos que ter zelo. Era permitido naquele tempo societário, você pegar os seus filhos e dar os seus filhos como calção, dar os seus filhos como garantia, para pegar um empréstimo. Olha que coisa terrível. Obadias queria fazer a coisa certa e acabou fazendo a coisa errada. Pegou, contraiu uma dívida, colocou os seus filhos como segurança dessa dívida. Só que ele morre. A Bíblia nos diz que ele morre. E agora, com a sua morte, os credores vieram bater a porta da sua casa, exigindo o resgate da dívida, exigindo que a dívida fosse paga. E deram um prazo àquela mulher para que pagasse essa dívida, senão seus filhos seriam vendidos como escravos. Eu nunca esqueço uma mensagem, aproveitando aqui, fazendo já uma boa propaganda. Não esqueçam, o pastor Deraldo estará conosco na primeira semana de novembro, nos dias 5, 6, 7 e 8. Entra lá no link, já agenda o seu lugar, porque provavelmente nós não vamos ter lugar para todos. Pastor Deraldo prega uma mensagem que eu nunca esqueci o tema daquela mensagem: fazendo a coisa certa da maneira errada. Às vezes nós queremos fazer o certo, mas agimos erradamente. Não pensamos nas consequências, não pensamos no que vai trazer de causa e efeito às nossas decisões. E a Bíblia diz que esta mulher, ela vai e bate no lugar certo. Irmão, toda solução tem um lugar certo. O problema é onde você vai buscar a solução, porque todo problema existe para ser solucionado. Quando nós postergamos os nossos problemas, nós aumentamos os nossos problemas. Então o dia de você tomar uma decisão é hoje, e dizer: eu vou solucionar o meu problema, e hoje eu estou no lugar certo, eu vou bater na porta do Pai Todo-Poderoso, que pode solucionar o meu problema. Não existe problemas impossíveis para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa realizar. Esses dias eu achei engraçado, eu não vou contar aqui o testemunho do irmão, mas vou contar só um pedacinho do testemunho do irmão. Eu disse para ele: você tem que contar o seu testemunho, irmão. O irmão estava com dores muito fortes abdominais. E eu vi pelo rosto dele. Você sabe, quando a pessoa está com dor, o seu semblante se modifica. Você vê que a pessoa não está bem. E ele veio e pediu oração aqui no final do culto de sexta-feira passada, e disse: pastor, eu estou muito ruim. E eu orei por ele, e no final disse: eu creio que Jesus vai te curar. E amanhã você não vai estar sentindo mais nada. Você vai acordar e vai perguntar: cadê a dor? E no domingo ele parou e disse... E eu perguntei: e aí, como é que você está? Pastor, no outro dia eu acordei, até esqueci que eu estava com dor. E eu disse: que benção, você creu? Ele disse: pastor, não criei nada. Eu só fiquei na sua palavra que dizia: eu creio que você vai ser curado. Porque eu estava com tanta dor, que nem eu acreditava que ia ser curado. Deu a entender dessa forma. Eu disse: glória a Deus, irmão. Aleluia. E é uma verdade, irmãos, nós temos que buscar. Mesmo que muitas vezes a circunstância pareça tão difícil e insuportável e insolucionável e impossível. E eu lembro aqui de um texto de Marcos capítulo 9, através do Espírito Santo. E havia ali a história de um pai que tinha um filho que sofria com a possessão demoníaca de um espírito que deixava o menino surdo e mudo. Por vezes aquele espírito se revolvia dentro dele
e lançava ele no fogo, por vezes lançava ele na água, e aqueles pai desesperado, num ato desesperado, ele trouxe o seu filho aos discípulos de Jesus, porque Jesus não estava ali. Onde estava Jesus, pastor? Quem já teve às vezes a sensação que parece que Jesus não está, irmão? Vamos ser sinceros, levanta a sua mão aí quem já teve essa sensação. Eu já tive, irmãos. Ali Jesus não estava, só estavam os discípulos de Jesus. Onde estava Jesus, pastor? Ele estava no monte da transfiguração. Ele pegou apenas Pedro, Tiago e João, subiu com eles no monte, e lá estava ele orando ao Senhor, juntamente com 3 dos seus discípulos. Os 9 ficaram lá embaixo na montanha. E esse pai chega desesperado para os 9, pede para eles orarem e eles não conseguem. Quando Jesus desce do monte da transfiguração, que Pedro teve vontade até de ficar lá e construir umas tendas para Jesus, para Elias, para Moisés, mas Jesus disse que tinha que descer, porque ele precisava cumprir o que ele tinha por propósito. E a Bíblia nos ensina que quando Jesus desce, o Pai vai ter com ele, e ele diz assim: eu pedi aos teus discípulos que fizessem alguma coisa, e nada eles puderam fazer. Se tu pode, ajuda-nos. Jesus olha para aquele pai, dentro do olho dele e diz assim: você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Vamos dizer junto, irmãos? 1, 2, 3. Tudo é possível ao que crê. Vamos dizendo de novo? Tudo é possível ao que crê. Vamos dizer de novo? Tudo é possível ao que crê. Mas irmãos, vem comigo. Aquele pai estava tão sofrido. Aquele pai já tinha buscado a solução em tantas e tantas coisas. A última esperança dele era pedir que Jesus orasse, mas Jesus não estava. Oraram os discípulos e nada aconteceu. Quem já teve essa impressão que você orando nada aconteceu? Será que é só eu aqui, o Ezequiel e mais alguns irmãos? Parece que a gente às vezes ora, o céu é de bronze. Jesus olha para aquele pai, tudo é possível ao que crê. Aquele pai já estava tão machucado que ele olha para Jesus e disse assim: Senhor, eu até creio. E a palavra é tão antagônica, no sentido de contrária, que ele diz: eu até creio, mas ajuda na minha incredulidade. Porque ele estava desgastado. Só que o bom é o seguinte, irmãos: Jesus é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, aquele que é a fonte da fé estava presente. E a Bíblia diz que Jesus, olhando e por causa da multidão, olhou para aquele menino e repreendeu o espírito mudo e surdo da vida daquele menino. Os discípulos ficaram espantados e disseram: Senhor, por que nós oramos e nada aconteceu? E aí Jesus diz uma coisa interessante: algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Bate os credores na porta daquela mulher, dão um prazo para ela, e ela vai bater aonde? No lugar certo. Escreva uma coisa na tábua do seu coração: quando o problema chegar à sua porta, então você bate na porta certa. No primeiro instante o profeta olha para aquela mulher chamada Eliseu e pergunta, a mulher falando, expondo a sua situação, ela diz: os credores vão levar os meus 2 filhos, o teu servo, meu esposo, é morto. Num primeiro instante parece, cuidado com as leituras que nós fazemos. Parece que aqui o profeta foi um ignorante. Parece que o profeta aqui foi um insensível. Mas ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? O que eu vou fazer por ti, mulher? Se você fizer a leitura certa, você vai ver que o profeta vai dizendo assim: eu não posso fazer nada por você, mas eu tenho um que pode fazer tudo por você. Não, vou repetir para que você guarde isso no seu coração. É como se o profeta estivesse dizendo: eu não posso fazer absolutamente nada por você. Eu não consigo mudar a sua história. Eu não consigo mudar a situação. Eu não consigo mudar esse estado que está acontecendo de uma adversidade sobre a sua vida. Mas eu sirvo um Deus que pode mudar tudo o que está acontecendo na sua vida. E aí ele pergunta uma coisa interessante: mulher, o que você tem na sua casa?
O que você tem em casa? O que você tem aí na sua casa? E às vezes a situação na nossa vida está tão adversa, que nós nos comportamos exatamente como a mulher. Num primeiro instante ela diz: eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro para resgatar os meus filhos, eu não tenho recursos para pagar a dívida, eu não tenho como mudar a situação, eu não tenho nada. Mas é como o profeta estivesse dizendo: examina a sua casa, e o que é que você tem dentro da sua casa. E ela fala: não tenho nada, aí tem uma vírgula no texto, e ela diz assim: senão um restinho de azeite numa botija. Aleluia. Oh Senhor. Às vezes Deus quer operar coisas tão preciosas na nossa vida, irmãos, e só o que Ele precisa é que você tenha um pouco de fé. Jesus fala para os seus discípulos que quem tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, vai dizer para a montanha: montanha, sai daqui e te transporta para o meio dos mares. Você sabe que a semente da mostarda é a menor de todas as sementes. Quem já pegou uma na mão sabe do que eu estou falando. É muito pequena. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que ter uma fé bem pequenininha? Não, Jesus está dizendo que você precisa plantar a semente. Porque a hora que você plantar a semente vai germinar, e a sua fé vai ter poder suficiente para fazer o impossível acontecer. Jesus não vai te dar a árvore da mostarda pronta, que é a maior de todas as hortaliças, mas Jesus vai te dar uma semente, e você vai precisar plantar ela. E a hora que ela crescer, você vai dizer: tudo é possível àquele que crê. O que é que você tem em casa? Mulher, lembra que tem um restinho de azeite. O profeta diz para eles: serve. É só o que Deus está dizendo para você nessa noite: serve. Serve o que você tem aí. Serve o que você possui. Agora tem uma coisa: você vai e bate na porta de todos os seus vizinhos, e você pede para eles vasilhas, vasilhas, vasilhas e vasilhas. Peça todas as vasilhas que você conseguir. Olha aqui a importância que você tem e eu tenho em nós fomentarmos, cultivarmos relacionamentos. Eu penso aqui comigo, queridos, o milagre daquela mulher estava condicionado ao relacionamento com seus vizinhos. Para que ela conseguisse ter vasilhas, ela precisava ter relacionamento com os vizinhos. Porque se ela não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, como que ela bateria na porta dos vizinhos e diria: me empresta uma vasilha, me empresta um vaso, me empresta aí uma bacia. E olha que o profeta diz para ela: e não poucos. E não poucos. Peça e não peça pouco. Peça quantos você conseguir. Todos quantos você conseguir. Quem está entendendo aqui, diga amém. Irmãos, a minha bênção, a tua bênção, a nossa bênção depende dos nossos relacionamentos. E a Bíblia diz que ela foi, bateu na porta dos vizinhos, arrecadou todas as vasilhas que ela tinha,
colocou para dentro da sua casa, e o profeta diz: quando você tiver as vasilhas, fecha a porta da sua casa sobre você e seus filhos, e deita o azeite da botija nas vasilhas. Irmãos, multiplicar a sua bênção é com Deus, mas ter as vasilhas vazias é com você. Às vezes nós queremos que Deus faça um milagre acontecer, mas nós não temos os elementos necessários para que o milagre aconteça. Nós queremos que Deus abra-nos uma porta, mas nós não temos os elementos necessários para ocuparmos e passarmos por essa porta. Nós não temos às vezes a capacitação necessária para... Irmãos, eu adoraria cantar e tocar que nem esses meninos que tocam aqui, irmãos, parece tão fácil. Mas eu não tenho a capacitação necessária para isso. Talvez se eu treinar umas 5, 6 horas por dia, né, eu chegue no status desses camaradas. Quem está entendendo, diga amém. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu posso chegar lá se eu desejar. E Deus vai me abençoar se assim eu desejar. Se eu fizer para a glória e honra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Oh, santo és tu, Jesus. Ela fecha a porta, ela começa agora a deitar o azeite sobre cada uma das vasilhas. E a Bíblia diz que o azeite derramado não cessou. Encheu a primeira vasilha, colocou a parte, encheu a segunda vasilha, colocou a parte, encheu a terceira vasilha, colocou a parte, encheu a quarta vasilha e assim por diante, até o número que ela chega, enche uma vasilha e diz: filho, traz a outra. Não tem mais. Acabou-se as vasilhas. E a Bíblia diz que o azeite cessou. Queridos, você sabe que você é um tipo bíblico de vasilha? Quem entendeu o que o pastor falou, diga amém. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz que na casa do Senhor existem vasos para honra e vasos para desonra. Quem já leu isso na Bíblia, levante a mão. Meu Deus, vamos ler a Bíblia, irmãos. Diz na palavra de Deus: existem na casa do Senhor vasos para honra e vasos para desonra. Irmãos, para que Deus possa me encher, eu preciso estar vazio. Deus não consegue encher algo que já está cheio. Por que muitas vezes o azeite, que é um tipo do Espírito Santo para a igreja, não consegue encher mais a nossa vida? E o azeite cessa. Quem está entendendo, diga amém. Para que o Espírito Santo possa me encher, eu preciso estar vazio. Sabe que tem tanta coisa que ocupa nossos dias. Nosso trabalho ocupa a nossa vida e enche o nosso vaso. Netflix enche o nosso vaso, YouTube enche o nosso vaso, o WhatsApp enche o nosso vaso, tantas coisas, Facebook enche o nosso vaso, Instagram, as coisas do dia a dia, o trabalho do dia a dia, os jornais do dia a dia, meu Deus do céu, televisão do dia. Irmãos, quanta coisa tem enchido a nossa vida que o Espírito Santo não consegue encher mais nada. E se não dá para dar glória a Deus, diga misericórdia. Quanta coisa tem enchido a nossa vida, que não mais há espaço para o Espírito Santo encher a nossa vida. E aí nós nos perguntamos: por que será que nós não conseguimos mais ser cheios do Espírito Santo? Porque ele precisa ter espaço para encher. Porque enquanto houver vasilhas vazias, o Espírito não cessa. Enquanto há vasos vazios, o azeite não para. Quem está entendendo, diga amém. Deitar o azeite com um restinho só no fundo, para que encha uma vasilha, é um ato de fé. A Bíblia diz então que a mulher vai e procura. Eu estou aqui indo para o encerramento dessa palavra profética da sua vida. A Bíblia diz que a mulher vai e procura agora o profeta, e diz: profeta, as vasilhas estão todas cheias. O que nós fazemos com vasilhas cheias? O profeta olha para aquela mulher e diz assim: agora você vai e vende o azeite. Isso significa negocia. Negocia, paga a tua dívida. E se eu pudesse dizer assim, que é o primeiro
BPC, né? É benefício continuado, né, irmã Mariana? Seria o o benefício, né, ali continuado que o governo federal dá para as pessoas necessitadas. Eu diria que a Bíblia já inventou isso lá no tempo do profeta Eliseu, e o profeta disse para ela: agora você vai e vive do resto. Na tradução, no conceito original da palavra, quer dizer o quê? Por toda a tua existência você vai viver com o que Deus te abençoou agora. Você não vai precisar mais depender de ninguém. Você não vai precisar agora mendigar mais para ninguém ajuda. Não. Deus te abençoou hoje para que você viva o resto da sua vida com a bênção que Deus te deu hoje. Irmãos, Deus quer nos abençoar hoje, para nos abençoar para sempre toda a nossa descendência. Porque o que Deus tem nos dado é de graça. Agora nós precisamos dispor algo para o Senhor. Eu não sei, irmãos, o que você tem para dizer para Deus hoje nessa noite. Eu encerro aqui, convido você a ficar em pé. Eu não sei o que você tem hoje na sua casa. Eu quero convidar você a olhar para dentro da sua casa. E eu quero perguntar para você, independente, irmão, da luta, da adversidade, quem sabe se bate sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ou se tudo está bem, glória a Deus também. Porque nós somos pregadores aqui da desgraça, mas sim da bênção em Cristo Jesus. Mas quem sabe se você, irmão, que vem nesse culto da fé desta sexta-feira, você que está nos assistindo na sua casa, quem sabe você está enfrentando um momento da adversidade, porque a nossa vida é uma vida cíclica. Agora o importante é, em todos os ciclos da nossa vida, nós estarmos sempre com a presença de Jesus. Por vezes, irmãos, os discípulos com Jesus estavam ali partindo o pão e fazendo regozijo. Por vezes com Jesus eles estavam enfrentando uma tempestade no meio do mar da Galileia. Ou às vezes com Jesus eles estavam celebrando a Páscoa. Noutra vez eles estavam escondidos dentro do cenáculo com medo de perder a vida. Há momentos e momentos com Jesus. O importante é como é que nós vamos passar esses momentos, com ou sem Ele. Então a minha pergunta nessa noite, eu convido você a fechar os seus olhos, reclinar a tua fronte, pensar em Deus, e eu pergunto o que tem incomodado no meu coração nessa noite: será que os teus relacionamentos são suficientes para você ter grande bênção na sua vida? A segunda pergunta que eu faço nessa mensagem dessa noite ao seu coração é: o que você tem em casa, o que você tem na sua casa, para que Deus possa fazer uma grande obra, um grande milagre, uma grande vitória? Oh, aleluias! Quem sabe, meu irmão, você tem aí um pouquinho de fé. Quem sabe você veio no culto dizendo: olha, eu vou no culto desta noite, porque é o último culto que eu vou estar assistindo, porque Deus precisa fazer algo comigo, e eu sei que se Ele quiser, Ele pode fazer. Quem sabe você veio com esse restinho, esse restolho de fé. Quem sabe você veio nessa noite com um pouquinho de esperança. Quem sabe você na sua casa está nos assistindo nessa noite dizendo: eu tenho, pastor, ainda um pouco de esperança na minha vida. Eu tenho uma esperança ainda, pastor, que as coisas vão dar certo, que o meu casamento vai dar certo, que a minha família vai dar certo, que a minha profissão vai dar certo, que a minha empresa vai dar certo. Eu ainda tenho essa esperança, mesmo que tudo esteja indo para o buraco, mesmo que tudo esteja negativo, eu ainda tenho esperança. Quem sabe você tem um pouquinho, queridos, ainda de alegria, oh aleluias, apesar das adversidades, das circunstâncias que envolvem a sua vida, envolvem a sua família, envolvem a sua casa, envolvem o seu trabalho. Quem sabe ainda, apesar de tudo isso, você ainda sorri, e você diz: ainda quem sabe as coisas vão melhorar, quem sabe ainda as coisas vão ser transformadas. Eu não sei o que você trouxe aqui nessa noite, para que Deus possa usar na sua vida, mas eu sei de uma coisa, meu irmão: oh, aleluia. Eu quero te emprestar minha vasilha. Se você tiver um pouquinho de fé, eu quero emprestar minha vasilha para você. Onde é que está você? Pastor, qual é a vasilha sua? A minha oração. Você vem com a sua fé que está lá, quem sabe no chinelo, e eu vou te emprestar minha vasilha, e você enche a vasilha através da oração.
Onde está você aqui nessa noite? Sai do seu lugar. Se Jesus tocou no meu coração para orar por você aqui na frente, é porque você precisa. Então vem, quem sabe, com o teu restinho de fé. Eu quero emprestar minha vasilha para você. Tem mais alguém aí no banco que quer emprestar a vasilha aqui para os irmãos da frente? Só peço que os irmãos aqui na frente mantenham o distanciamento necessário. Podem se espalhar, pode se espalhar por toda a frente do altar aqui, não tem problema. Você vai vir com o seu pouquinho de esperança, você vai vir com o seu pouquinho de fé. Eu vou emprestar uma vasilha para você. Já veio todo mundo, não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém que está precisando que Deus interfira em alguma coisa na sua vida. Tem certeza que Deus não falou com você aí no banco ainda, irmão? Então eu quero pedir que você que ficou aí no banco, você que não vai vir aqui para frente, você pode emprestar a vasilha para os irmãos que estão aqui na frente? Você pode, irmão? Você que está aí no banco? Então estenda suas mãos para cá. É o sinal que você vai emprestar também a tua vasilha para os irmãos que estão aqui. Eu quero que você que está aí, meu irmão, comece a interceder por quem está aqui na frente. Eu não sei qual é a luta dos meus irmãos. Eu não sei a luta que os meus irmãos, as minhas irmãs estão enfrentando. Mas eu sei de uma coisa: eles estão chegando aqui à frente com um restinho de esperança. Estão chegando aqui à frente com um restinho de fé. Quem sabe um resto de alegria. Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Meu Jesus amado. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, Jesus, sim, Jesus. Sim, papai. Senhor, começa a agir, começa a trabalhar agora. E que haja uma liberação, Senhor, da tua parte, essas vidas aqui à frente. Algo comece a acontecer, Senhor. Senhor, esta fé vai se multiplicar, Senhor. Esta fé vai aumentar, esta esperança vai aumentar. Senhor, esta alegria vai aumentar, Jesus. Senhor, começa, Senhor, a operar, Senhor, agora. Começa a trabalhar agora nessas vidas. Começa a trabalhar nesses corações agora. Em o nome de Jesus, teu Filho. Realiza o teu querer, realiza a tua obra. Realiza, Senhor Jesus. Senhor, vai fazendo algo acontecer, Senhor. Senhor Jesus, a tua graça, Senhor, vai se multiplicar na fraqueza dos teus filhos. Senhor, tu vais começar a operar, Senhor, o teu querer e o teu realizar. Em nome do Senhor nós queremos abençoar Jesus. Em nome de Jesus. Que ele cresça. Sim, papai. Vai trabalhando, vai agindo. Vai agindo, Senhor, meu Deus. Eu me sim, papai. Com a sua sim, glória, Jesus. De todo seu amor. Sim, Pai. Infinita humildade. Sim, Jesus. Nós abençoamos agora em nome de Jesus. Sandro, é tua irmã? Coloca a mão no coração dela. Olha para mim aqui, filha, para o pastor. Deus vai tirar uma tristeza do seu coração.
E essa marca não vai ficar aí. E esse espírito de inferioridade vai sair no nome de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: eu estou entrando no teu coração hoje. Eu olhava para você assim, eu via o seu coração machucado e negro. E Jesus está dizendo: deixa eu entrar que eu vou iluminar tudo aí hoje. E eu vou mostrar que você pode, porque eu vou ser com você, diz o Senhor. E se você crê, olha para o pastor aqui. As melhores notas agora serão suas. Só faz um trato com Deus. Diz assim: Senhor, as notas não serão minhas, serão suas. E pode preparar, a faculdade vai vir. Em nome do Senhor Jesus. Se você consagrar os teus estudos para a glória do Senhor, preste atenção no que o pastor está falando. Estou me arrepiando aqui. Você conversou comigo? Falou alguma coisa para o pastor? Mas conversou com a família, não conversou? Conversou com você, querida? Ontem. Dá para dar uma glória a Deus, igreja? Pode preparar. Eu quero orar por você hoje. E vai descer sobre você um espírito de sabedoria. Eu vi uma palavra assim, Daniel. Você já leu a história de Daniel na Bíblia? Então você vai procurar e vai ler Daniel capítulo 1. Lá vai estar escrito que o Senhor colocou um espírito de excelência sobre a vida de Daniel. Mas o trato é: consagra tudo para Deus. Se for para Deus, vai acontecer. Se você honrar a Deus, vai acontecer. Se aonde você caminhar a sua vida for para honrar o Senhor, você vai chegar lá. Tudo, quando você estiver lá com o seu canudo na mão. E olha o que o pastor vai profetizar na sua vida aqui nessa noite. Pode preparar o discurso da formatura, porque vai ser seu. E quando você estiver lá glorificando ao Senhor na frente de todos os seus colegas e honrando, dizendo: foi Deus que prometeu que eu estaria aqui hoje, tudo vai ser para a glória dele na sua vida. Você pode adorar o Senhor aqui nessa noite, meu irmão? Oh, glória a Deus! Aleluia! Volte para o teu lugar abençoado, meu irmão. Volte para o teu lugar abençoado, minha irmã. O Senhor está aqui abençoando a sua vida. O azeite vai ser multiplicado na sua vida. O azeite vai ser multiplicado na sua casa. Aleluia. Oh, glória. Servo de todos. Sim, papai, eu te adoro, Senhor. Oh, Jesus. E ainda tem gente perguntando: o que eu vou fazer nesse culto hoje? Meu Deus. Irmãos, começa a trazer as vasilhas para dentro da sua casa, porque enquanto tiver vasilha, o azeite não para, e o milagre vai ser grande. E você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada, a tua família vai ser abençoada, teus filhos serão abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Domingo, vamos fazer um trato santo aqui, irmãos. Domingo você precisa convidar pelo menos 5 pessoas para vir no culto com você. 5 pessoas. Nós vamos ser abençoados domingo por uma palavra poderosa, se Jesus assim nos permitir. Se Jesus vier, irmãos, porque nós estamos esperando Jesus, a gente se encontra no céu, certo? Agora, se Jesus não vir, a gente continua. E eu tenho certeza que domingo Deus vai falar poderosamente conosco. Quem entendeu, diga amém. Então levante a sua mão direita, eu estou encerrando esse culto. Aleluia. Oh, Jesus. Presbítero Avelino, faz um favor para mim, presbítero Avelino. O senhor fica aqui na porta, na saída, pega o azeite aqui, porque Deus tocou no meu coração de você passar aqui antes de sair na porta. Você estender a sua mão direita em forma de concha. Você vai receber
uma unção na sua mão direita. Você sabe que mão direita, irmãos, é um símbolo de força, de trabalho, de bênção, e você vai levar isso para a sua casa hoje. Você vai chegar na sua casa, você que saiu para o culto dos vencedores hoje, amém? E você disse, não, não importa que está chovendo, não importa que tem até barro na minha rua, porque na rua que eu moro, irmão, tem buraco até um dentro do outro, para você ter uma ideia, né, irmão Paulo? Irmão Paulo e eu moramos ali no mesmo bairro, né? Meu Deus do céu. Você decidiu estar na igreja hoje. Foi uma decisão sua. Ninguém pode tirar isso de você. Então Deus tocou no meu coração de você ser ungido nessa noite. E você vai chegar na sua casa e você vai abençoar algo na sua casa. Eu não sei o que Deus vai tocar no seu coração para ser abençoado na sua casa. Mas quando você chegar em casa, Deus vai direcionar e você vai colocar a mão e vai dizer, está abençoado no nome de Jesus. Amém? Então levante a tua mão direita. Senhor Jesus, eu quero encerrar e abençoar os teus filhos, Senhor, com uma palavra profética para a casa deles nessa noite. Eu não sei o que tu vai direcionar para que seja ungido e abençoado. Eu não sei se será, Senhor meu Deus, lá os mantimentos da casa. Eu não sei se são as contas, as faturas do mês na casa dos teus filhos. Eu não sei, Senhor, se será o travesseiro para que a noite seja de repouso e descanso. Eu não sei, Senhor meu Deus, se vai ser as finanças num símbolo de bolsa, de carteira, Senhor. Eu não sei o que vai ser, Senhor, o que tu direcionares, Senhor. Se for o leito conjugal, Senhor, a cama onde, Senhor, o casal dorme. Eu não sei, Senhor, o que é que tu vai direcionar, Senhor. Mas eles vão sentir da tua parte quando chegar em casa, Senhor, e ali a bênção vai virar testemunho para a honra e glória do teu nome. E assim, Senhor, nós despedimos os teus filhos em paz. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos.